Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta sexta-feira. Hoje nós iremos falar sobre educação à distância durante a pandemia. Será que ela realmente está ajudando todos de forma igualitária a superar as dificuldades do isolamento durante a pandemia? É isso que nós iremos discutir já já, só que antes disso eu queria colocar aqui um pedido a você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar a crescer. Nós estamos chegando a 7.000 inscritos, o que para nós aqui do canal é uma grande vitória, porque a gente vem há muito tempo produzindo vídeos que têm qualidade, vídeos que têm responsabilidade, porque são, acima de tudo, objeto de uma pesquisa criteriosa e nós fazemos questão de deixar na descrição do vídeo nossas fontes de pesquisa. Pois bem, a pandemia fez com que as escolas e as faculdades paralisassem as suas atividades educacionais e a alternativa buscada por gestores, tanto no nível federal, como no nível estadual, como no nível municipal, foi a educação à distância. E será que essa ferramenta educacional está realmente suprindo as necessidades de todos os estudantes, tanto da educação básica até a educação superior? Pois bem, eu penso que nós temos aí um enorme desafio pela frente, que é o enfrentamento da pandemia no que diz respeito à educação. Nós estamos já há 5, 6 meses de isolamento, com atividades educacionais paralisadas, e eu penso que, em função das instituições privadas terem uma maior condição tecnológica, uma maior estrutura tecnológica e uma maior capacidade de mobilização dos seus docentes para o treinamento para a ferramenta de EAD, elas estão à frente das instituições públicas. Além do mais, alunos da rede pública têm mais dificuldade de acesso à internet. E isso faz com que esses estudantes estejam numa condição bem mais preocupante do que os estudantes da rede privada. Fundamentalmente, na minha opinião, eu acredito que faltou e falta um plano nacional de educação para o enfrentamento da pandemia. Caberia ao Ministério da Educação lá atrás, lá no início do processo da pandemia, quando em janeiro e fevereiro a pandemia dava sinais que ia chegar ao Brasil, caberia ao Ministério da Educação ter estruturado um plano nacional de educação para o treinamento de professores das redes estaduais e das redes municipais, para que os professores pudessem minimamente compreender a pedagogia da educação à distância. Por incrível que pareça, a pedagogia essa, inclusive, tem a ver com Paulo Freire, porque a educação à distância, ela preconiza uma maior autonomia do estudante. Então, nesse sentido, era necessário que professores estivessem preparados para esse desafio. Hoje o que se vê é que os professores estão altamente estressados porque eles estão acumulando diversas funções na estrutura da educação à distância para minimamente oferecer conteúdos ao longo da pandemia. Eu quero que vocês entendam basicamente uma coisa, e eu vou dizer isso aí a partir de uma experiência que eu tenho com educação à distância. Eu sou pós-graduado em educação à distância, fui gestor tanto na rede pública como na rede privada. Eu tenho vivência em educação à distância. E para que a educação à distância funcione, 3 premissas básicas são fundamentais. A primeira premissa é a capacitação. É o treinamento de professores para a modalidade à distância. A segunda premissa é exatamente a construção de materiais pedagógicos adequados à educação à distância. Ou seja, nós não podemos simplesmente pegar os materiais pedagógicos do ensino presencial e utilizar na educação à distância porque não vai funcionar. A abordagem é outra. E a terceira premissa é se avaliar a partir do público-alvo que vai receber a instrução, o ensino em educação à distância, qual é a ferramenta tecnológica que esse público-alvo tem. A gente pode ter educação à distância de qualidade utilizando um rádio AM ou um rádio FM, por exemplo. A gente pode ter educação à distância de qualidade utilizando transmissão via satélite, na TV aberta ou na TV fechada. Nós podemos ter educação à distância utilizando a internet. Mas qual dessas tecnologias o público-alvo que vai receber a educação à distância tem acesso?
Se nós focarmos a educação à distância unicamente na internet, comunidades dos rincões do Amazonas, da região norte, de algumas cidades do Nordeste e do próprio Centro-Oeste terão muita dificuldade de acessar os materiais como nós estamos vendo na atualidade. Então, seria necessário que nesse Plano Nacional de Enfrentamento da Pandemia na área educacional, construído pelo MEC, várias estratégias pudessem ter sido montadas para fazer a educação à distância chegar nas mais variadas regiões desse país. Seria necessário que nesse plano tivessem também estratégias montadas para treinar os professores e fazer os professores do ensino presencial compreender melhor a educação à distância. Nós temos situação, por exemplo, de professor que está gravando a videoaula, produzindo material didático e agindo como tutor, triplicando o trabalho que ele tinha na atividade presencial. Se esse plano tivesse sido estruturado, nós teríamos professores com maior habilidade de falar diante de uma câmera, produzindo conteúdo na forma de vídeos. Professores com maior habilidade em redigir estariam produzindo material escrito que serviria de apoio a essas videoaulas, ou então a um podcast para regiões, por exemplo, podcast é áudio, ou então a um podcast para as regiões, por exemplo, que não tem acesso à internet, mas tem rádio, para que o aluno ouvindo o podcast, ouvindo o áudio e acompanhando o material escrito adequadamente formatado, pudesse também ter a sua aprendizagem valorizada. Então, quer dizer, faltou tudo isso, falta ainda tudo isso, e o pior é que a pandemia não dá sinais de que vai acabar tão cedo. É possível que a gente passe ainda alguns anos enfrentando esse desafio e ainda há tempo da gente reverter. Mas é necessário que o governo federal, através do Ministério da Educação, se articule com as secretarias estaduais de educação, se articule com as secretarias municipais de educação na construção conjunta desse plano educacional para enfrentar a pandemia. Sem isso, nós iremos ter uma década perdida, porque essa geração atual vai estar com uma aprendizagem muito comprometida. E aí, quanto menor é a renda da pessoa, quanto mais baixa é a classe social a qual a pessoa pertence, maior será a dificuldade dela superar esses desafios, porque os alunos da classe média e alunos da classe alta, bem ou mal, estudam em escolas privadas que estão dando algum suporte educacional durante a pandemia. Isso é muito grave, é muito triste, porque vai apenas aumentar o fosso que existe de desigualdade educacional entre pobres e ricos nesse país. E por fim, todas essas mazelas que nós estamos enfrentando na atual pandemia, desde as mazelas na área econômica, na área sanitária, na área humanitária e na área educacional, partem de um governo negacionista que negou a importância da pandemia e que nega ainda a importância da pandemia. A partir da eleição de um governo negacionista, e nisso o brasileiro tem uma certa parcela de responsabilidade, nós estamos no mau caminho de enfrentamento da pandemia, porque simplesmente não há um planejamento de enfrentamento à pandemia no aspecto econômico, humanitário, sanitário e educacional. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha, um forte abraço, bom final de semana e até a próxima.